Bom dia. Bom dia. Ô Marcelo, eu queria fazer uma pergunta hoje, nessa quarta-feira, que não se restrinja ou não foque em arcabouço fiscal, que acho que já foi tão debatido e vai continuar sendo discutido até a aprovação. E acho que até 2026, pelo menos, a gente vai estar falando de superávit ou não na entrega. Mas eu queria falar de um outro tema que me preocupa muito o mercado de renda variável brasileiro, que é a questão de governança. Eu vou pegar um caso aqui que acho que me deixou extremamente incomodado, né, para ficarmos nesse ponto, foi o caso da 3R, mas acho que se espelha um pouco no caso da Americanas, indiretamente, e outros casos. A gente está vendo algumas empresas anunciando também follow-on, mas essa é a minha preocupação. Talvez, e aí eu queria saber justamente a sua opinião, na minha opinião, falta de comunicação, né, das companhias com acionistas minoritários, ou comunicação muito ruim, surpresas negativas, alinhamento do controlador que não se alinha com o minoritário, enfim, isso acaba prejudicando a renda variável, o mercado de capitais como um todo e acaba desanimando o investidor que já está com juros altos. Então, temos muitos argumentos para sair da bolsa e vem mais esse tapa aqui na cara do investidor. Então, para o seu business, para o seu negócio, que você que é gestor de renda variável, qual que é o tamanho da sua preocupação? De novo, a gente vai falar muito de arcabouço fiscal, mas eu queria falar um pouquinho aqui de outro tema que acho que afeta muito a decisão do investidor em bolsa, em renda variável aqui no Brasil, né? Poxa, esse é um tema extremamente relevante. Eu diria que aqui, na nossa estrutura de análise de empresa, agora virou moda nos últimos anos, pode dizer, o tal do ESG. Eu diria que o fator que a gente mais perde tempo, investe tempo, né, na verdade, olhando é o G de governança. Para a gente é muito relevante. A gente, quando estuda empresas, a gente olha remuneração do management, estrutura acionária, track record do manager, por onde ele veio, por onde ele passou, como é que são as estruturas de votação. Isso é um tema extremamente relevante. O que a gente tem que separar um pouco, você citou o caso da Americanas, que tudo indica que houve uma fraude, o caso da 3R, não sei, eu sei o que eu li nas notícias, né? A gente tem que separar exatamente a questão de fraude com a questão da estrutura de governança corporativa de cada uma das empresas, né? Porque toda vez que você vai olhar uma ação, e eu acho que o público em geral não investe o tempo necessário, os fundos de um modo geral investem um pouco mais, de estudar a estrutura da empresa, quem são os executivos da empresa, quem é a diretoria, de onde eles vieram, o que eles fizeram, que você consegue diminuir muito o risco de governança das empresas, né? Obviamente que fraude é muito mais difícil de você pegar, mas o histórico das pessoas, de um modo geral, e a estrutura de, né, como os executivos são remunerados, qual a estrutura de votos, qual a estrutura acionária, te ajuda a diminuir esse tipo de risco. A gente gasta muito tempo olhando esse tipo de assunto de governança. Eu acho que a estrutura de remuneração entre variável, fixo, o nível de remuneração dos gestores, o tempo, né, principalmente o variável, quanto tempo demora para vestir, ou seja, quanto tempo, se ele recebe ação ou opção, ele tem acesso àquilo, se ele está alinhado, os incentivos desde longo prazo estão alinhados. Isso tudo é bastante relevante, a gente olha bastante isso, e de modo que tem algumas empresas que a gente simplesmente não investe ou reduz bastante a nossa probabilidade de investimento em algumas empresas, o tamanho da posição, exatamente porque a gente não gosta da governança corporativa. Isso é um tema que eu acho que, felizmente, o ESG trouxe isso mais para a discussão do dia a dia, mas não pode se perder isso de vista, não. Eu diria que, exatamente, quando você tem um evento, principalmente de governança, de quebrar a empresa. Você pode quebrar uma empresa, você destrói a credibilidade de uma empresa, o risco de investimento é muito alto e ela pode se tornar até ininvestível, né? A gente colocava na nossa carteira. Então, para responder objetivamente, esse é um tema que a gente olha muito, esse tema. É extremamente relevante para a gente. Muito sensível. Inclusive, até aproveito, Marco, eu queria também saber a sua visão, sua interpretação em relação a estes casos. Até a gente debateu bastante aqui esse assunto também ontem, mas entender, né, será que
falta ali um rigor maior nas fiscalizações ou uma resposta também mais rápida desses órgãos aí responsáveis, né, por trazer essa fiscalização? Por exemplo, a gente tem um caso de Americanas, é um caso muito mais detalhado, né, especificamente envolve outros tipos também de investigação, mas a gente também sabe, né, o quão demorado é a resposta que isso vem a ter, né, a agilidade disso. Aconteceu agora com 3R, pode acontecer com demais empresas. Caberia ali realmente, né, de repente um papel muito mais rigoroso, principalmente de CVM ou de outros órgãos ali para monitorar possíveis novos casos, né, não acontecerem possíveis novos casos como este? Uhum. Eu vou responder aqui, o Marcelo, já passo a pergunta como eu sempre faço aqui, né, se acostume, já passo a pergunta também para o nosso entrevistado. Mas tem uma instrução que acho que aí se mostrou realmente válido, a instrução da CVM, que é a 358, no caso específico da 3R. Né? Mostrou que realmente os membros do conselho fizeram algum movimento, né? E aí cabe realmente um julgamento, uma investigação, né? Se houve uso de informação privilegiada, se houve realmente a execução de algum crime, mas aí a gente sempre deixa para os órgãos reguladores. Mas existem indícios, até está anotado na 358, que houve uma movimentação, e uma movimentação muito rápida, uma troca de posição muito rápida num direcionamento que, para nós investidores minoritários, fica a dúvida e fica essa preocupação. Então existe realmente a lei aí que dá transparência a essa movimentação, essa publicação mensal. Mas a lei existe, mas será que ela é fiscalizada? Essa é a minha pergunta. Eu acho que 2 pontos que eu queria passar para o Marcelo. Primeiro, eu acho que poderíamos ir além em termos de transparência. Por exemplo, são vários conselheiros. Será que todos os conselheiros fizeram essa movimentação? Né? É lógico que a gente não quer expor ninguém, mas sendo uma companhia de capital aberto, você já está disposto a ter essas informações públicas. Então, eu tomei a decisão de ter um capital aberto, então vou ter que ter conselheiros, CPF, essas informações estão lá, né? Mas quem de fato executou essa ordem, né? Qual que era o objetivo? Será que foi um conselheiro? Todos? Foi uma decisão unânime, né, dentro do conselho? Acho que a gente poderia ir além na transparência dessas informações. E segundo, acho que aí eu concordo com você, Paulão, que acho que é o caso realmente das punições, né? As punições sempre a gente fica com aquele sabor de país de que o crime dá certo. Não estamos falando que esse caso foi um crime, mas a gente sempre olha para as investigações, né, e o resultado da operação é sempre um net positivo para quem cometeu essa possível fraude, né? No sentido de, temos um resultado de 100 milhões e o resultado da multa foi de 20 milhões. Então sempre fica aquele sabor do investidor minoritário de estar pagando essa conta, né, em detrimento de um prejuízo, né, uma troca de um prejuízo para toda a sociedade. Sociedade, eu digo, para a sociedade SA, enfim, para a companhia de capital aberto. Então a pergunta que eu passo para você, Marcelo, é justamente isso. Em casos como Americanas, né, vamos pegar o caso da 3R, que ainda, eu acho que cabe uma investigação, mas fica aquele sabor de, aconteceu alguma coisa estranha, né? Me explica melhor. O que poderíamos ir além, né? O que está faltando no mercado de capitais que talvez a gente vamos lá, eu acho que primeiro muito. Pode continuar, Marcelo. Não, eu acho que a gente, antes de responder a pergunta, eu tenho que primeiro parabenizar a CVM, que hoje no Brasil a gente tem um sistema de reporting desse tipo de informação extremamente eficiente. Volta o dia 8, dia 10 de todo mês, você entra lá no site da CVM, a empresa que você quiser, você tem a movimentação dos conselheiros, dos executivos, você tem uma regra e funciona. Eu acho que isso é uma evolução enorme, e aí que a gente tem um sistema que funciona, está lá os acessos às posições, como a gente não sabe quem foi o indivíduo que fez, mas a gente já tem uma informação bastante relevante, que é a movimentação tanto de derivativos, de opções, quanto de ações dos conselheiros da diretoria da empresa. Então, eu diria que só a gente ter acesso a essa informação rapidamente e com precisão já é uma evolução enorme. Aí a gente cai no segundo ponto que você falou, que para mim é um grande problema, né? Você tem, e não é só do mercado de ações, a gente pode ir aí até pauta muito mais ampla, que é o problema da responsabilização desses atos, né? Você investigar com rapidez, com eficiência e punir
é assim que você coíbe, né? E voltamos à sua pergunta original da governança, né? Que você, até porque os conselheiros, muitos deles são conselheiros de outras empresas, né? E se você, é importante você saber quem fez, o que fez e saber onde ele está em outra empresa, que você começa a entender, até por isso que a governança é importante, a cultura da empresa, né? Se os conselheiros que tomam decisões estratégicas importantes para a empresa agem dessa maneira, né? Como é que eles vão agir em outras empresas? Como é que é a cultura da empresa? Eu sendo minoritário e sujeito às regras de governança da empresa, você começa a ter, e aí sinalização de como a empresa é gerida e que tipo de risco eu estou correndo. Então, isso para mim, voltamos aqui à sua pergunta original da governança. Para a gente é extremamente importante. E eu vou enfatizar aqui o seu último ponto. A investigação e a averiguação, punição é extremamente importante, a divulgação da punição, né, para a gente saber realmente o que está acontecendo e que tipo de empresa a gente está investindo. Exato, no caso isso. Pode falar, Marcelo, fica à vontade. No caso da 3R, a gente precisa investigar se realmente o que saiu na mídia for verdade, é grave, bastante grave. No caso da Americanas, a fraude por si só já é extremamente grave, precisa se comprovar realmente a responsabilização. E é importante ir até o fim dessa investigação, a conclusão rápida e a punição eficiente desses casos.